Pessoal de casa, boa tarde quem está entrando hoje, eu sou o George e a gente vai começar trabalhando direito constitucional, tá? Na segunda parte da tarde nós trabalharemos processo civil, certo? Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no curso de ontem, aqui é mais objetivo, mais paybuff, tá? Jogo rápido, certo? Não temos tempo para, principalmente reta final, né? Mas nem o momento de aprender, decorar, não certo? Aceitar, né? Aqui, JP. E no mais, muita oração. Vai lá, pessoal, direito constitucional, nacionalidade. Primeira questão. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, sendo um deles de nacionalidade paraguaia e outro de nacionalidade argentina, aqui se encontravam em gozo de férias. Logo após o nascimento, a família retornou ao Paraguai e poucos meses depois passou a residir no México, tendo Maria se naturalizado mexicana ao atingir a maioridade. Ao ser acusada da prática de um crime, Maria fugiu para o território brasileiro, tendo aqui estabelecido residência, o que levou o governo mexicano a requerer sua extradição. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Maria, pessoal, nasceu no território brasileiro, regra geral, então é brasileiro nato, tá? Nós temos aqui a situação em que Maria nasceu no território brasileiro. Então, o Brasil, ele extradita brasileiro nato? Não. Qual a resposta? Vamos lá. A. Maria não pode ser extraditada por ser brasileira nata. Show. A naturalidade é de e os sanguíneos. Só que existem várias combinações, tá? Regra, nasceu no Brasil é ius solis. Nasceu no Brasil, então é brasileiro, tá? Quando nasce lá fora, a gente trabalha com ius sanguinis, certo? Ius sanguinis. Daqui a pouco tem outras, eu passei uma olhada aqui, tem outras questões envolvendo nacionalidade, aí depois eu vou para o artigo 12 e a gente dá uma lidinha, certo? Pode ser assim? E aí eu creio que aí eu vou te ajudar lendo o artigo 12, tá bom? Vamos lá. Juan Carlos chegou ao Brasil como um jovem estrangeiro, fascinado pela cultura e pelas oportunidades que o país oferecia. Rapidamente, ele se apaixonou pela nação e decidiu fazer dela sua casa. Sempre interessado em política e com um forte desejo de fazer a diferença, Juan decidiu que queria se tornar espaço. Bernardo, termina de ler, Bernardo. Ele acreditava que poderia contribuir para o país de maneira significativa, trazendo inovação e crescimento. No entanto, ao estudar a Constituição brasileira, Juan descobriu que o cargo tão sonhado era privativo de brasileiro nato. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Pessoal, Constituição da República, artigo 12, parágrafo 3º, vamos lá. Não pode. Vamos ver aqui. Quais são os cargos privativos? Opa! Exatamente, vamos lá. Só para ler a... O que mais, Bernardo? Vai lá. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Vamos só. Presidente da República, artigo 12, parágrafo 3º. Lê aqui comigo. Esse aqui vale a pena a gente ler. São cargos privativos de brasileiro nato. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, lembra, não é o cargo de deputado, é de presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, um brasileiro naturalizado pode ser deputado federal, pode ser senador da República também, porque o cargo privativo é de presidente do Senado. Veja, ministro do Supremo, não é presidente do Supremo. Qualquer ministro Supremo tem que ser um brasileiro nato. Show de bola? Isso, Bernardo, porque não está aqui, né? Carreira diplomática, certo? Oficial das Forças Armadas
e ministro de Estado da Defesa. Lembre-se, os demais ministros podem ser brasileiros naturalizados, mas apenas um ministro tem que ser brasileiro nato, que é o ministro de Estado da Defesa. Exatamente, Bernardo. Então, volta para a questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Qual é? D de dado, pessoal. Show de bola. Massa, Bernardo. Terceira. Anne e Joan, de nacionalidade originária alemã e que se naturalizaram brasileiros, passaram a trabalhar em um consulado marroquino com sede na Itália. Durante o período em que estavam em solo italiano, nasceu Andreas, que foi registrado perante a repartição italiana competente. Ao completar 18 anos de idade, Andreas passou a residir no território brasileiro, a morar no território brasileiro. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que, volta aqui na Constituição comigo, artigo 12, veja, que você vai ler em casa depois. Artigo 12, no inciso 1, nós temos os brasileiros natos. Como a gente falou na primeira questão, meu amigo, até pegando aqui a sua indagação, é brasileiro nato aquele que nasceu na República Federativa do Brasil. Não importa a nacionalidade dos pais, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Inciso, a linha B, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Agora, olha a linha C. Nós temos que é brasileiro os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, veja, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ponto. Essa é a primeira... Opa! Essa é a primeira situação, tá? Lembra comigo, ó. Registro. Nascimento no exterior, mas registro em repartição consular competente. Ou nasceu no exterior e não foi registrado, ele vem a residir na República Federativa do Brasil e opta a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, organiza a sua cabeça. Nasceu lá fora, de pai ou mãe brasileiro? Sim, primeira possibilidade. Eu posso registrar meu filho na repartição consular competente. E aí ele já fica brasileiro nato. Ou então ele posso deixar como tá quieto, e aí depois ele vem para o Brasil e, atingida a maioridade, ele confirma a nacionalidade dele, a nacionalidade brasileira. Isso. Então, basicamente, ele está nascendo em território brasileiro. Não, veja, ele nasceu no estrangeiro, mas o nascimento dele foi registrado na repartição consular. E embaixada é relação Estado-Estado. Cônsul é relação Estado-cidadão. Então, tecnicamente, é no consulado. Show de bola? Vamos aqui. Anne e Joana, de nacionalidade originária alemã e que se naturalizaram brasileiros. Então, Anne e Joan são brasileiros. Bem claro. Mas são brasileiros. Nasceu lá fora, não importa se é de brasileiro nato, pai, brasileiro nato ou naturalizado. Certo? Ó, os pais são brasileiros e foram trabalhar no consulado marroquino com sede na Itália. Isso é só para tirar a tua atenção. Durante o período que estava em solo italiano, nasceu Andreas, que foi registrado perante a repartição italiana competente. O que pode acontecer aqui? Dupla nacionalidade. Beleza? Ao completar 18 anos, Bernardo espera terminar a questão, meu amigo. Ao completar 18 anos de idade, Andreas veio residir no território brasileiro. Pegou? É. À luz nessa narrativa, é correto afirmar que Andreas é brasileiro nato?
Ele é estrangeiro, já que o jus sanguinis somente alcança os filhos de brasileiros natos? Não. Estrangeiro, mas pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira? Resposta da terceira C de casa. Oi? Isso aqui veio para beneficiar o filho do Ronaldo mesmo. Que o menino nasceu lá fora e aí ele nasceu sem possibilidade. Exatamente, Bernardo. Bernardo, o que é que tem nessa tua bebida aí, bicho? Tá? Meu amigo, de ontem para hoje, viu? Me dá um pouco aí. Vai, quarta. A Heineken não faz isso não, que eu sei. Bora. Maria, de nacionalidade angolana e muito familiarizada com a cultura brasileira, o que era facilitado pela língua comum, decidiu estabelecer residência no território brasileiro e almejava adquirir a nacionalidade brasileira. Ao se inteirar dos requisitos, Maria concluiu corretamente que, volta aqui na Constituição, você vai ler também em casa o artigo 12, inciso 2º, que cuida dos brasileiros naturalizados. O que acontece aqui, pessoal? Veja, quando é que eu, estrangeiro, consigo me naturalizar? A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Veja, isso aqui é a primeira hipótese. É a regra. Cara, tem o Estatuto do Migrante. Como é que eu adquiro minha nacionalidade? Seguindo os requisitos do Estatuto do Migrante. Beleza? Ponto. Regra. Agora, o que acontece? Com relação à galera do país de língua portuguesa, o que é que vai se exigir? Apenas 1 ano ininterrupto no Brasil e veja, idoneidade moral. Existe a regra, existe uma previsão específica para a galera da língua portuguesa. Por quê? Porque a Constituição presume que a integração será mais fácil. Show de bola? Por isso que ele fala, segunda possibilidade, galera da língua portuguesa, venha ficar aqui 1 ano ininterrupto, mais idoneidade moral. Veja, pessoal, idoneidade moral é algo maior do que a ausência de condenação criminal. Vamos seguir aqui só para você compreender o que eu estou dizendo. Então, nós temos uma primeira possibilidade na linha A e nós temos uma segunda possibilidade na linha A. Tá bem claro isso? Show de bola. Veja, continue comigo aqui no ensino, nesse dispositivo. Olha cá. A linha B. Para os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há 15 anos ininterruptos, ou seja, o cara está aqui há 15 anos seguidos, não importa a nacionalidade dele. E veja, não, a residência, pode viajar, Bernardo, não pode se ausentar do país a ponto de quebrar a sua residência. Não, pode viajar, todo mundo merece descanso, Bernardo. 15 anos ininterrupto, perceba, pessoal, sem condenação penal. Idoneidade moral, veja, o cara está aqui há 1 ano interrupto, mas está respondendo a inquérito policial, Brasil, eu posso negar a nacionalidade a ele, porque eu entendo que ele não tem idoneidade moral. Tá? Aqui, veja, estrangeiro há 15 anos, é ausência de condenação penal transitada em julgado. Inquérito não influencia. Tá bem claro isso? E só para a gente terminar aqui de análise disso. Aí tem uma outra possibilidade, que é o quê? Para os portugueses. Veja, não é originário de país de língua portuguesa. É para português de Portugal. O que acontece? Se houver reciprocidade, ele vai ter alguns direitos que nós temos, independentemente de solicitar a nacionalidade. Visualizou? Tem o Tratado da Amizade Brasil-Portugal. Ali tem alguma previsão de reciprocidade. E aí o português tem direitos aqui e o
o brasileiro tem direitos lá, independentemente da aquisição da nacionalidade. Está bem claro isso? Vamos voltar para a questão. Relendo. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Maria, de nacionalidade angolana. Isso aqui tem um quesinho de maldade, porque você tem que lembrar que Angola é país de língua portuguesa, e muito familiarizada com a cultura brasileira. O que era facilitado pela língua comum, aqui também interpretação, né? Facilita. Decidiu estabelecer residência no território e almejava adquirir a nacionalidade brasileira. Ao se inteirar dos requisitos exigidos, ou seja, depois de ler a Constituição brasileira, Maria concluiu corretamente que a. Somente deve preencher os requisitos da residência por um ano ininterrupto e apresentar idoneidade moral. Todos de acordo? Resposta A. Quarta, A de amor. Essas são as boas. Mas minha amiga, a FGV adora nacionalidade. Adora nacionalidade. E você vê o tanto que pode ser explorado de um só artigo. Vamos lá, C. Para obtenção da naturalização, ela deve residir por mais de 15 anos ininterruptos do território brasileiro e sem condenação penal. Isso. Mas ela é da língua portuguesa. Veja, ela vai por mais específico para ela, tá? É como se fosse, esse é o generalzão e aí mais específico. Você vai ter que ter essa habilidade, viu, amiga, na hora da prova. Mas pelo amor de Deus, meu povo, só se tiver uma mais certa do que a outra. Mas se não for um caso desse sentido aqui, criatura de Deus, tu marca e deixa, tá? Não vai ficar remarcando as questões, não. Tá? Não vou nem perguntar quem está aqui fazendo prova de novo por ter alterado o gabarito. Tá? Não vou cometer essa indelicadeza. Eu conheço meus abençoados, tá? Vai. Quinta. Adolfo, brasileiro naturalizado, conta com 35 anos de idade e tem a pretensão de, no próximo pleito eleitoral, se candidatar ao cargo de senador da República. Em relação ao referido cargo eletivo, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Vamos ler essa aqui, questão por questão. O cargo de senador é privativo de brasileiro nato para o exercício de um mandato e uma legislatura de 8 anos. Certo ou errado? Por quê? Só o cargo de presidente do Senado é que é privativo. B. Os senadores suplentes não serão diplomados. Os senadores suplentes não serão diplomados nessa qualidade, mas deverão permanecer à disposição em caso de vacância do cargo do senador titular. Boa tarde, doutoras. Leiam comigo o artigo 46 da Constituição. Artigo 46. Deixa eu ver se existe essa pequena dúvida na nossa cabecinha aqui. Não tem, né? Veja, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos seguinte o princípio majoritário. Veja, cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3. Isso aqui está bem claro na cabeça de vocês? Essa questão da renovação, 1 2/3? Tá. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. O registro da candidatura a senador tem o senador e depois o senador, né, o titular
e 2 suplentes. Veja, é a chapa, pessoal. Quando uma eleição termina, o resultado significa diplomação. Então, diplomação será para toda a chapa, para os 3. Tá bem claro isso? Aí você está dizendo, Jorge, isso é óbvio. Onde é que você quer chegar? Veja, quem exerce o mandato? É a chapa ou é o titular? Quem exerce o mandato é o titular. Show de bola? Isso tem várias consequências, porque enquanto, por exemplo, um titular não substitui o outro, não gera impedimento, não tem todas as consequências. Tá bem claro isso? Volta para a questão. B, o que é aquela B? Os senadores suplentes não serão diplomados nessa qualidade. Já cai, né? Porque senador suplente é diplomado. C. Quanto aos crimes de responsabilidade, compete aos membros do Senado Federal autorizar a abertura de processo de impeachment em face dos ministros de Estado. Estamos lembrando do processo de impeachment? Sim ou não? Não, né? Beleza. O impeachment, ele tem a fase de admissibilidade, de permissão, que é um juízo político, e tem a fase de julgamento, que é um juízo político, mais um juízo jurídico, técnico. Beleza isso? Tá. A autorização para o processo é Câmara dos Deputados. O processamento do pedido de impeachment é feito pelo Senado Federal. Qual é o erro da questão? Está dizendo que começa no Senado. Não, começa na Câmara. Quem autoriza o processamento é a Câmara e quem faz o processamento é o Senado Federal. Então, restou-nos o quê? Beleza, D. A candidatura para o Senado deve se dar com o registro completo da chapa, ou seja, com o registro de um titular e 2 suplentes, não sendo possível o registro da candidatura de forma isolada. Quem quiser ver, está no artigo 215 do Código Eleitoral. Não é possível candidatura isolada. Beleza, Bernardo? Quem chegou depois, o Bernardo está tomando alguma coisa muito forte, tá, pessoal? Que tá... Como é que é? Ainda vem da gente. É, né? Porra! Vai. Sexta. A nacionalidade secundária pode ser adquirida através do processo de naturalização, cujas regras variam conforme o ordenamento jurídico do Estado. No caso da Constituição Brasileira, o artigo 12, inciso 2, dispõe que são considerados brasileiros naturalizados. Vamos lá. A. Os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Certo ou errado? Errado, porque ele não adquire nacionalidade, né? A gente viu. B. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua estrangeira, apenas residência por 1 ano ininterrupto. Apenas? Não. Também se exige a idoneidade moral. Né? C. Os estrangeiros originários de língua portuguesa, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Certo ou errado? Errado, porque não é só para a língua portuguesa, é qualquer estrangeiro. Boa, Bernardo. D. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Artigo 2, 12, inciso 2º. E aí, pessoal, a Letusa. Posso seguir? Tá rápido? Tá de boa?
Daqui a pouco a gente termina, já passa para processo civil, depois vamos para casa. Quer ficar mais tempo aqui, Bernardo? Não, tem que fluir, porque senão vocês dormem. Vai. 7ª. Que foi, Larissa? Minha amiga, se depender de mim, até as 2. Não, eu não sei, Larissa. É JP até que horas? Hoje. Até às 5. Mas ainda tem processo civil, viu? Espera aí que aqui pode até estar fluindo. Ó Deus, ó vida. 7ª. A Constituição Federal determina que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros, natos e naturalizados. Ao longo de suas disposições, a Lei Maior traz algumas diferenças entre eles, como os cargos que são privativos de brasileiros natos. Dentre eles estão os cargos de, vamos lá, presidente do Supremo Tribunal Federal e oficial das Forças Armadas? Não, não é só o de presidente, né? Qualquer ministro do Supremo tem que ser brasileiro nato. B, ministro do Superior Tribunal de Justiça e os cargos da carreira diplomática? Não, mas qual é o erro aqui? Ministro do STJ. C, ministro do Supremo e ministro do Estado da Defesa. Certo. 7ª, C de casa. Pode. Não está no 12 parágrafo 3º, Bernardo? Tá? A 1, você tem que interpretar o 12 parágrafo 3º de maneira restrita. Certo, meu amigo? Sim, sim. Mas aí você... Não você, porque você vai ler toda a questão, tá? Você não vai responder antecipadamente as coisas.